E aí, pessoal da tribo? No vídeo de hoje nós vamos ver como usar o subsistema Linux do Windows, que é uma alternativa muito boa para você testar várias distribuições Linux dentro do seu próprio Windows. Então vamos lá para o vídeo. Para instalar o subsistema Linux no Windows, basta você abrir um prompt de comando, vamos dar uma ajeitada aqui na janela, e dar o comando wsl-install. Vamos permitir a ação e aguardar a instalação da máquina virtual. Lembrando que o seu computador tem que ter suporte à virtualização. Então, na parte aí, nós temos um vídeo no card em que a gente usou uma virtualização. Vou deixar aí para vocês olharem como é que se ativa isso aí. Terminada a instalação, é sempre bom dar uma reiniciada para poder qualquer alteração que seja feita ser aplicada ao Windows. Vamos dar o reboot na máquina. Então voltamos, vamos abrir de novo o nosso terminal. E sempre quando ele volta do reboot, se você está instalando e ainda não foi feita a configuração de usuário, ele vai abrir a janela já automática. Então aí basta preencher o seu nome de usuário qualquer. E agora já estamos funcionando uma instalação padrão que ele já coloca. Então ele está usando aí o Ubuntu 22.04. Então, rodar algum comando do Linux, né, o htop é um mais comum. O Midnight Command ele não está instalado, então você pode instalar com aquele sudo apt install mc, porém vocês vão ver que não vai conseguir, porque tem que ser feito o update da loja. Então só depois que vocês fizerem o update é que vai conseguir instalar o Midnight Command. Podemos ver o kernel que está rodando, é um kernel adaptado já pela própria Microsoft. Com o comando list você pode ver os sabores de Linux que está rodando na máquina. Então lá na loja da Microsoft você pode baixar outros tipos, né, outras distribuições de Linux para testar. Então nós temos aí Ubuntu, Arch Linux, Fedora, CentOS. Então vamos poder baixar direto aí uma versão que você queira para testar do Linux. Então eu fiz a instalação especificamente, né, do Ubuntu 22.04. Então, da mesma maneira, como já está tudo já instalado, você já pode colocar o seu nome de usuário. Vocês viram aí, mesmo pegando uma distribuição específica, se não fizer o update, não vai conseguir instalar o Midnight Command. Fazer agora o upgrade. Vamos tentar de novo aí o Midnight. Agora vocês viram que instalou sem problema. Vamos rodar o Midnight Command, está aí. Você pode utilizar normalmente para gerenciar seus arquivos, né? Ele basicamente é um gerenciador de arquivos. Vamos ver, com o comando do listar você consegue ver as distribuições que estão instaladas. Você pode instalar quantas você quiser, depende da capacidade do seu computador. Então o comando você pode instalar também sem precisar ir na loja. Se você souber o nome da distribuição, você pode já
colocar o nome que ele vai instalar. Como fiz o teste ali, o Ubuntu 22.04 já estava instalado, então ele retornou eu informando isso para a gente. Então saímos de todas as janelas. Para retornar de novo é só clicar no ícone da distribuição e você pode colar também na barra de tarefas. Novamente vendo a versão do kernel que está instalado. E vamos voltar aqui na loja, vamos instalar uma outra distribuição, como exemplo. Então podemos pegar aqui a Alma Linux, né, que é um tipo de um Red Hat. Parecido também com Fedora, são tudo da mesma família, tudo mesmo tipo de distribuição base. Mandar abrir aqui, abriu lá atrás, fechar essa janela. Então tá aqui, eu abri, mas tem uma outra janela aqui por trás já pedindo o nome de usuário. Vamos tentar atualizar essa aqui. Vocês vão ver que eu vou dar um pequeno erro aqui na hora da senha, que ele faz um check mínimo de senha. Então, se você erra e passa, aí você não vai conseguir cadastrar o nome de usuário corretamente. Então, como vocês estão vendo aí, a coisa fica meio engatada sem a gente conseguir, já dando até que o nome do usuário, né, que eu queria colocar já existe. Eu deixei esse erro aí para vocês verem, que aí o melhor é você desinstalar, senão você vai ficar sempre caindo no root, na hora que for abrir o sistema operacional, né, o Alma Linux. Então é preferível desinstalar e reinstalar novamente, para poder acertar o nome do usuário. Aí está lá cadastrado, a última linha, mas vocês vão ver que quando a gente entrar no Alma Linux, sempre vai por root. Então, não descobri ainda uma maneira para a gente readaptar isso aí. Então, o mais fácil é desinstala e instala de novo. Então, os comandos que você podem ver de kernel. Agora eu posso colocar aí uma senha, mas só vou conseguir acessar o usuário sem ter o acesso direto. Ele coloca até a limitação de senha para o próprio root, que é uma coisa meio estranha, mas vamos lá. Então, eu posso fixar, né, os sistemas na barra de tarefas, como exemplo aí, para já deixar pronto. Quando eu abri aí o Alma Linux, já caiu no root. Então, normalmente não é bom você usar o root direto. É bom cair no usuário e depois, assim, você pega o root. Então, vamos ver com o root mesmo, alguns comandos. Eu posso assumir o usuário na URL. O comando de fazer o update do Alma já é DNF update. E ele já faz o update e o upgrade. É um comando só, não é igual ao Ubuntu que você tem que dar o update e depois dar o upgrade. Aqui não, aqui é um só. São diferenças de comando de cada distribuição. É bom para você ir aprendendo, né? Cada uma é fácil, mas tem que praticar. Mesma coisa, aí não tem o MC, o Midnight Commander, mas podemos instalar ele. Aí, instaladinho, normal, mesma cara do que você está usando no Ubuntu. Ele não tem um HTOP. Como é padrão no Ubuntu, já tem um HTOP. No Alma Linux e CentOS, não. E por sinal, não tem nem na distribuição dos pacotes, né? Tem que achar ele de outro jeito. Vou mostrar aqui para vocês que a gente pode desinstalar a distribuição direto na parte de aplicativos. Existe o comando também que você pode dar com WSL, mas aí é mais fácil. Você entra aí e já remove, sem muita complicação. Então, já está ali. O Alma Linux foi removido.
Então eu mudei o padrão, né, para sempre, quando eu for abrir já o Ubuntu 22.04, então você pode já escolher qual que você quer deixar como padrão, aquele comando "-s". E como o parâmetro online, aí você já consegue ver já direto quais são as distribuições disponíveis para você instalar. Tem Debian, o Kali Linux, OpenSUSE, então é só escolher e colocar aquele nome de install, né, que ele vai instalar direto. Uma outra funcionalidade interessante é que você pode rodar os aplicativos gráficos do Linux diretamente no seu Windows, sem ter que abrir um terminal gráfico do Linux. Então, vou estar instalando aí esse GNOME Test, que é um aplicativo, um editor de texto gráfico. E agora é só dar o nome do editor, né, que é GNOME Test Editor, e já abriu aí na sua tela do próprio Windows. Vamos testar uma outra aplicação. Vamos instalar então o GIMP, que é um editor de desenhos, tipo um Notepad. Então instalamos já o GIMP, só colocar o nome do comando, aí abriu ele para você testar. É interessante que você já pode usar esse tipo de virtualização do Linux. O WSS já faz a coisa nativamente. Logicamente, nem tudo vai rodar perfeitamente. Mas para quem está querendo entrar aí mais a fundo no Linux, é bom para começar os estudos usando o WSL. Todos os programas vão funcionar bem parecido e não necessita de você ter uma máquina dedicada, né, com o Linux instalado, ou você rodar uma virtualização. O próprio Windows já oferece isso para você. Então tá aí, vimos a parte básica, né, do WSL, e você pode, logicamente, rodar outros programas, como esse que eu estou mostrando, que é o VLC, né, que é um player para rodar vídeos. Então, só para mostrar a funcionalidade, né, que o programa roda em uma janela tipo Linux, no caso do VLC Player. É mais melhor, né, você rodar o VLC nativamente no Windows. Baixa o programa para o Windows para usar. Isso aí só foi só como exemplo. Então tá aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço a todos.